E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um comentário sobre a configuração do Congresso Nacional agora para essa legislatura da Câmara dos Deputados. A gente vai ver como que ficou, como que se posicionou a Câmara dos Deputados e algumas consequências disso. Vamos rapidamente aqui ver. Nós temos aí a Câmara dos Deputados, que teve agora, nesse momento, novos deputados. Nós tivemos 269 deputados e tivemos 244 deputados reeleitos. Então, do total de 513, nós tivemos 52% de renovação e 48% de manutenção dos parlamentares. Poderíamos ter renovado mais? Poderíamos, mas essa é a configuração que nós tivemos. Já foi uma boa. A maior antes disso foi nos anos 90 e 94, que nós tivemos aí 60% de renovação em 90 e tivemos 54% em 94, e esse ano nós tivemos 52%. Foi bom. Nos últimos anos nós vínhamos tendo uma renovação na casa de 40%, que era importante. Outra coisa que aumentou, que é importante, aumentou a quantidade de partidos com representação na Câmara. Hoje nós temos 30 partidos com representação na Câmara. No governo FHC, primeiro FHC, nós tivemos 21 partidos com representação, aumentaram 9 partidos nesses últimos anos. Isso nem sempre é saudável, tem gente que acha que isso é bom, mas isso fragmenta muito o governo federal, tem que fazer uma coalizão com muitos partidos, o que dificulta, cria aquela barganha que a gente conhece da política, vem desses tipos de relacionamentos aí. Bom, então, nós temos hoje aqui, aumentou o número de mulheres, são dados importantes. As profissões que mais se destacaram, em primeiro foram empresários, que nós tivemos aí 133, segunda profissão que mais elegeu deputados foi médicos, a terceira, deputados mais eleitos, foi servidores públicos e depois jornalistas e militares com 26 deputados cada um. Então foram 133 empresários eleitos deputados, 69 médicos, 30 servidores públicos, 26 policiais e jornalistas. Bom, aqui atingir a cláusula de barreira, que é algo novo para essa eleição, tinha uma cláusula de barreira, os partidos que não atingissem perderiam o fundo partidário e o tempo de televisão, isso enfraqueceria muito a agenda desse partido, porque ele não teria recursos nem tempo para se promover. A maioria dos partidos que não atingiram vão tentar somar-se e somando 1 ou 2 ou 3 partidos para juntar a cláusula, o que vai diminuir. Nós temos hoje 35 partidos, nós vamos diminuir aí hoje, só 21 atingiram a cláusula de barreira dos 35, 5 não tiveram votação nenhuma, não tiveram nenhum candidato eleito, portanto estão fora, e os que fizeram vão tentar somar e criar legendas novas aí. Então isso é importante, porque nós tendemos a diminuir o número dos partidos, porque a cláusula de barreira vai aumentando com o passar do tempo, vai ficando mais rigorosa. Então os partidos têm que ter bom desempenho. Os partidos que mais elegeram: o PT elegeu 56 parlamentares, o PSL elegeu 52, sendo que o PSL saiu de 8 quando o Bolsonaro foi para o PSL, alguns foram para o partido, mas saiu de 1 na eleição passada para 52 nessa eleição, foi um crescimento espetacular. E o PT saiu de 61, foi para 56, perdeu 5 cadeiras. Os que mais perderam foi o MDB, que era o PMDB, que perdeu 16, e o PSDB, que perdeu 20 cadeiras. Então, houve uma diminuição drástica aí dos partidos que se envolveram. O PT foi dos que se envolveram em escândalos, foi o que menos perdeu cadeiras, perdeu só 5. Os outros foram punidos pelo voto, o que é extraordinário. Eu espero que cada vez o voto puna mais para a gente renovar mais e limpar a configuração do projeto do Congresso com pessoas melhores. Partidos novos que conseguiram votações foram o Novo saiu de 0, teve 8 candidatos eleitos, o que é extraordinário. E nós temos aí então um Congresso com essa configuração, são dados importantes. Aí nós temos só um dado que eu queria destacar, que é: a esquerda se manteve, o centro diminuiu muito e a direita se renovou. Tem quem não concorde com essa nomenclatura, mas é uma forma que existe de se dividir o posicionamento político, econômico dos congressistas, por isso é usado até hoje. Bom, o que a gente pode tirar dessa breve recorrida aí nos resultados? É muito simples. Dessa análise nós podemos pensar: renovamos, isso vai melhorar o Brasil. Não necessariamente. Renovar era preciso, mas não era suficiente. É preciso, aconteceu. Agora,
É importante que esses congressistas novos sejam líderes, não sejam só bonzinhos, mas que liderem o Congresso para um movimento melhor para o Brasil. Que movimento seria esse? Algumas reformas estruturantes que o Brasil precisa. Por exemplo, uma reforma política que cria um sistema eleitoral mais justo, melhor, porque o sistema eleitoral do Brasil está muito ruim, esse sistema proporcional já não é mais representativo, então pode ser um voto distrital, um distrital misto, que seria muito bom. O Congresso tem uma missão também muito importante de fazer uma reforma tributária, que é muito importante. O Brasil tem uma carga tributária que dificulta muito o empreendedorismo, então os pequenos, médios, microempreendedores sofrem muito com isso. É importante a reforma tributária para criar mais emprego e mais empreendedorismo no Brasil. O Brasil precisa se desenvolver, isso é bem importante. Tem também a questão do Pacto Federativo, essa reforma entre competências e orçamentos entre União, Estados e municípios é muito importante, seria valiosíssimo que ela acontecesse para equilibrar mais a autonomia desses três entes federativos, isso é muito importante. Reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária do Pacto Federativo, que eu já falei, a previdenciária é muito importante, sobretudo se ela atacar também os privilégios da classe política, que certos, alguns já foram tirados, tem que tirar muito mais, a gente tem que igualar o máximo possível o trabalhador em todo o Brasil, Então essas categorias que têm benefícios muito bons ou maiores que outros, ou categorias que possuem privilégios, elas têm que ser reequilibradas. Isso, o privilégio não faz parte da vida do servidor público. Então, se quer ter privilégio no mercado privado, você faz o que você quiser. Na administração pública, não. As categorias têm que ser modelo, têm que ser exemplo. E por isso a austeridade é muito mais bem-vinda do que os privilégios para as categorias políticas. Dignidade, mas com austeridade. Isso é uma regra do serviço público que com certeza seria muito bom se isso acontecesse. Então são esses alguns desafios do Congresso. Outro desafio que nós temos aí é que o governo agora, nós temos um Congresso mais equilibrado entre direita e esquerda. Antes você tinha uma esquerda um pouco mais forte, uma direita minúscula e um centrão, que eles chamavam. Hoje nós temos um centrinho, nós temos uma esquerda aqui e uma direita muito bem composta também. Então as forças se equilibraram muito. Isso vai ser bom para o Congresso, porque a barganha aqui no centrão diminuiu. O centrão ele pode influenciar, mas não é tão decisivo como era antigamente nas composições anteriores do Congresso. Isso vai ser bom, mas o nosso presidente, futuro presidente, vai ter que saber lidar com essa situação, porque pode ser que haja barganha dentro do seu próprio lado, que é o lado que ele está posicionado, porque ele está grande. Então vai ter que saber administrar isso e fazer um governo mais técnico e menos partidário, um governo que fatie menos governos para partidos, ou que não fatie nada, que seria o ideal, e que sim coloque nos postos essenciais, principais, eles coloquem cargos competentes. Eu sou servidor público e a gente sabe o quanto é ruim quando chega um ministro, por exemplo, corrupto, tem um histórico péssimo e você tem que se submeter àquele ministro porque você é refém dessa situação. Então, quanto melhores forem os nossos ministros, nossos cargos técnicos, melhor será a gestão do nosso futuro presidente. Eu espero que ele siga esse caminho.